Graça e paz. Queria pedir que vocês se colocassem de pé nesse momento, abrem suas Bíblias no Salmo 92. Iremos ler de forma alternada. Estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Diz assim a palavra do Senhor: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira, de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Insensato não tem mim, o tolo não vê. Que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo as raízes darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Oremos ao Senhor. Deus, nós queremos te render graças, Senhor, nessa manhã e te agradecer por esse dia. Te agradecer por estarmos na tua casa, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para te louvar, Senhor. Elogiar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Conduza nossos corações, Senhor, à sinceridade nas nossas adorações. Oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Cantemos ao Deus que é santo. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor.
Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Deus soberano, Deus soberano, excelso Criador. Eu olho o horizonte, de onde vem socorro, um coração aflito clama a ti. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo, enquanto descansamos, estás a trabalhar. As circunstâncias mudam, futuro tão incerto, as guerras me invadem e o sono tarda a chegar. Tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo, enquanto descansamos, estás a trabalhar. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Eis o que nós queremos, descansar no Senhor. Te louvo, ó Senhor, descanso em teus braços, como os lírios, espero em ti. Te louvo, ó Senhor, descanso em
teus braços, como os lírios, espero em ti. Tu és o Criador, tu és o Criador, em Cristo nosso Pai, de ti nosso socorro vem. De dia és a sombra, à noite o nosso amparo, enquanto descansamos, estás a trabalhar. Em paz me deito e logo eu torno a dormir. A minha segurança é tu que estás aqui. O mistério da cruz não posso entender, angústia do Calvário. O único e santo Deus, seu Filho esmagou e fez por mim um amargo fel beber. Deu sangue, meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. O teu sacrifício me aproximou, agora teu amigo sou. Gloriosa e rica graça em mim derramou, tua bondade e misericórdia não tem fim. Teu sangue meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Deus de graça e amor, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver
Obrigado, teu sangue meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje sou à mesa. Obrigado. Convido você nesse momento a sentar no seu lugar e fazer sua oração de confissão pelos seus pecados ao Senhor. Senhor, só Tu és digno de adoração. O eu sou antes de tudo existir. Nos dirigimos a Ti em oração, tendo entendimento de que estamos diante do Criador de todas as coisas. És o Deus que criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles existe, a partir do nada. Com Tua voz disseste haja e tudo veio a existir, as coisas visíveis e invisíveis, e o Senhor viu que era bom. Que Deus é como o nosso Deus. Quem pode se comparar a Ti, Senhor? Criastes e sustenta tudo para o louvor da Tua glória. Por isso Te louvamos, ó Deus soberano, e a Ti confessamos os nossos pecados. Confessamos que nem sempre olhamos para Ti e para a Tua criação como deveríamos. Ao contemplar, deveríamos render adoração a Ti, mas facilmente desviamos a nossa atenção para as coisas criadas de forma pecaminosa. Adoramos mais a forma de sustento que o Senhor nos deu para sobreviver, do que na fonte de todo o sustento que é o Senhor. Idolatramos facilmente a criação e nos perdemos da verdadeira adoração. Por isso Te pedimos perdão e Te suplicamos por ajuda. Faz-nos olhar para a criação e ver a beleza por trás dela, o Criador de todas as coisas. Faz-nos Te adorar como o único Deus vivo e verdadeiro. Te suplicamos que com Tua poderosa voz nos lembre o propósito para o qual fomos criados. Também confessamos que nem sempre levamos a sério o dia do Senhor. Trocamos o descanso que deveríamos desfrutar em Ti para viver em torno dos nossos ideais e desejos inúteis. Desejos esses que não nos aproximam de Ti, mas nos afastam e nos levam para longe do prazer no Senhor. Por vezes, preferimos assistir filmes, irmos a praias, shoppings, festas e tantas outras coisas. Gastamos tempo demais com isso, ao invés de dedicarmos tempo ao Senhor. Te suplicamos que nos ajude a viver e desfrutar desse dia de maneira santa e piedosa. Que nosso prazer esteja na Tua palavra e na oração, e não no entretenimento desenfreado. Faça-nos mudar o nosso caminho a partir de hoje. Direcione-nos a nesse dia discipular e aconselhar irmãos que precisam de nossa ajuda, a sermos hospitaleiros e gastarmos tempo com aquilo que nos tornará semelhantes a Ti. Que a Tua criação sirva para glorificarmos a Ti e não nos afastarmos do Senhor. Afinal, o Senhor nos fez nova criação em Cristo, por isso nos ajude a agir como tal. Te oramos gratos, porque a mesma voz que disse haja na criação e tudo veio a existir, disse também haja a salvação. E isso nos levou novamente a Ti. E é pelo nome de Cristo que Te oramos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Que bom que estamos reunidos neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus, como ouvimos na oração. E que bom que estamos começando guardando os mandamentos do nosso Deus em comunidade.
Eu queria, irmãos, destacar rapidamente 2 avisos que temos no nosso boletim e logo depois nós vamos assistir a um vídeo sobre os pequenos grupos, certo? Então, logo depois do nosso culto, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. A sala de adultos vai funcionar aqui e lá atrás nós teremos 2 salas, uma para os jovens e outra para os adolescentes, tá bom? E o departamento infantil também volta hoje, só que durante o culto, ao término do nosso momento de ofertório e sem aquela oração que geralmente fazíamos, as crianças vão deixar o templo, vão ouvir a voz do Senhor lá atrás e antes de terminar o culto, elas voltarão para receber a bênção do Senhor conosco e então nós vamos orar por elas e por nossas famílias. Lembrando que nós vamos inverter o uso das nossas salas. Não teremos sala de escola bíblica para as crianças no horário dos adultos e jovens. Então as crianças serão servidas agora e depois os adultos, jovens e adolescentes serão servidos. Infelizmente, irmãos, nem temos espaço físico, nem temos pessoas que poderiam nos ajudar em 2 momentos, um atrás do outro, como as crianças. Então é assim que a gente vai proceder. Se você é pai e vai ficar na escola bíblica, fique com sua criança aqui, haverá bastante espaço. Mantenha a ordem e ajude a viver esse momento de comunidade conosco, certo? Vamos assistir ao vídeo do PG. Eu peço aí, Diácono Diego, desliga só as luzes aqui do altar para facilitar, só a do altar, Felipe. Vou contar para vocês um pouquinho, né, do que foi o PG em 2020. Todo mundo precisou se reinventar. E o PG da gente não foi diferente. Mas pela graça do Senhor, né, que deu o espírito de sabedoria aos nossos líderes, os fez perseverar, né, e a gente hoje pode contemplar alguns frutos disso, que é olhar para os lados e ver que todo o sofrimento, né, que todos nós passamos ao longo de 2020 resulta realmente em glória, né. Eu tive relacionamentos aprofundados e fui muito cuidada no PG. Foi encontrar a família cristã que eu não tinha. Foi aprender mais de Deus a cada encontro e desejar mais do Senhor todas as vezes que eu olhava e, nossa, estou caminhando com cristãos que são pecadores, mas desejam melhorar e viver para a glória de Deus. A gente conseguiu se reunir de forma virtual, a gente conseguiu crescer na fé juntos. Enfim, foi uma bênção, né? A gente ter um líder que seja um exemplo na fé, que seja homem de Deus. Isso é de suma importância para um PG. Foi muito bom porque eu acho que foi até um meio de nos fortalecer diante de um ano tão atípico, um ano tão difícil. E foi o ano também que o nosso PG mais se manteve unido. E o nosso PG é muito grato ao nosso líder, porque ele tem sido fundamental, né, para nosso crescimento espiritual. O PG em 2020 foi extremamente importante, porque eu havia acabado de chegar na IPBE e eu não tinha tido tanta oportunidade assim de crescer em comunhão, de intensificar laços com os meus irmãos. E no PG eu encontrei um ambiente propício a isso. E eu espero da liderança justamente esse incentivo para que os irmãos se encontrem, para que os irmãos eles também falem, que eles orem, que eles se tornem participantes ativos. Eu acho que foi uma oportunidade de estar mais próximo de irmãos da igreja, de conhecer melhor algumas pessoas que a gente só via eventualmente nos domingos. E a gente pôde compartilhar muitas coisas, ter momentos de comunhão, refletir juntos sobre as pregações, crescer juntos de fato. O PG ele acabou sendo um lugar de refúgio para a gente, de comunhão. Nós tivemos esse cuidado, né, de estar se reunindo e um ajudando o outro nesse momento. Conseguimos nos reunir e conseguimos também ter bons momentos de comunhão fora dos momentos de PG que nos fizeram crescer como irmãos em Cristo. Que os nossos líderes possam ter a misericórdia e a paciência conosco, continuar nos discipulando e seguindo a caminhada cristã. Nós aprendemos com o luto, com as perdas, com as alegrias, com o partilhar, com o compartilhar. E para isso nós contamos também com a liderança dos nossos pequenos grupos. Essas pessoas são fundamentais, são aqueles que seguram a nossa mão, que nos levam ao caminho, que nos puxam e nos mostram, nos colocam diante da realidade.
O vídeo era bem mais longo, irmãos. A coordenação aí dos PGs fez um vídeo de 10 minutos e eu achei muito interessante. Nós passamos para os líderes, eles foram encorajados e resolvemos fazer aí um extrato para que toda a igreja saiba do que está acontecendo e aqueles que ainda não se envolveram com pequenos grupos, que vocês se envolvam. É muito importante. Não participar de um pequeno grupo na nossa igreja significa deixar de viver igreja em sua totalidade. Então você precisa se integrar e ter uma comunhão mais aprofundada com os irmãos de nossa igreja. Vamos orar, irmãos? Curvemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e vamos falar com Deus outra vez. Senhor, nós bendizemos o Teu nome neste dia, pois Tu és de fato o Criador de todas as coisas, mas és também o preservador de todas as coisas. Estamos em Tuas mãos, seguros e tranquilos. Por isso nós Te louvamos. Como igreja, nós queremos Te render graças pela vida dos pais, dos nossos irmãos Rafael e Alisson. Teus servos foram hospitalizados na última semana, mas por Tua graça já se encontram em casa. Muito obrigado, Senhor. Também Te rendemos graças pelos 2 irmãos nossos que foram ordenados na noite passada. Nosso irmão Vinícius, nosso irmão Lucas, foram ordenados ao sagrado ministério. Com eles e com a igreja nós nos alegramos. Ainda em oração, Senhor, queremos Te pedir pelas atividades que retomamos neste dia, Departamento Infantil e Escola Bíblica Dominical. Dá que as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos sigam crescendo no Senhor. E queremos também Te rogar pelo retorno dos nossos pequenos grupos. Ajude-nos a viver em comunidade, a fazer missões urbanas a partir dos pequenos grupos, a crescer em Cristo juntos e a cuidar uns dos outros enquanto nos reunimos. E agora que vamos ofertar, que o Senhor nos conceda um coração agradecido e alegre, de tal modo que tenhamos prazer em participar deste momento, cumprindo assim os compromissos que temos com esta igreja local e com seus campos missionários. Oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto ouvimos mais uma canção, irmãos, nós vamos deixar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para
para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Cantaremos todos isso. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. É o que celebramos a cada domingo, irmãos, e especialmente quando estamos diante da mesa do Senhor. Nossas crianças vão seguir agora com a tia Cris, por esta porta aqui, à minha esquerda, e antes de terminar o culto, elas voltarão para participar conosco da ceia, assistindo e para louvar a Deus ao término do culto outra vez. Todas as crianças de 3 a 10 anos, a partir de 11, nossas crianças são forçadas a crescer um pouco mais. 2 anos, a partir de 2 anos. E enquanto elas seguem, irmãos, para o espaço reservado para elas, eu quero convidá-los ao texto sagrado de Gênesis. Nós começamos hoje mais uma série de exposição da palavra. E não é por causa da novela da Record, viu? Pode ficar tranquilo. Nós planejamos antecipadamente e até umas 2 semanas atrás eu nem sabia que haveria uma novela baseada nos relatos de Gênesis. Cuidado com o que você está assistindo e não troque Bíblia por novela, por favor. Por favor. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos estudar do verso 1 do capítulo 1 ao verso 3 do capítulo 2. E estejamos todos em oração para que eu seja breve o suficiente para termos um bom tempo de escola bíblica dominical também. Mas começar a escola dominical com Gênesis capítulo 1, irmãos, o texto é extenso, então tenham paciência e estejam em oração. Vez por outra, de tão frustrado que estou, eu também me pego desejando repetir aquele meme. Cansei desta vida, eu só queria mesmo ir para Nárnia. Quem nunca, irmãos? Quem nunca pensou em viver em outro mundo? Em levar outra vida, mais cheia de significado, de completude, de verdadeira felicidade. Não sei se vocês sabem, mas foi pensando nisso que C.S. Lewis escreveu suas famosas crônicas infanto-juvenis. Nas palavras de um especialista, a narrativa de Nárnia tem a capacidade de novamente encantar um mundo desencantado. E não se trata de escapismo, diz o mesmo autor, mas sim de discernir níveis mais profundos de significado e valor naquilo que já conhecemos no nosso mundo. A série, então, funciona como uma espécie de janela para a realidade. Lewis nos leva para Nárnia para nos maravilhar, mas ele nos manda de volta para encarar a vida e o nosso mundo com fé e esperança. Em parte, irmãos, é o que o autor sagrado quer como o primeiro livro das Escrituras. Falando especificamente de Gênesis 1, ele nos apresenta o único e verdadeiro Deus,
o Criador dos céus e da terra, com um objetivo duplo: nos afastar das falsas impressões sobre Deus e nos confortar diante dos piores temores da vida. Para começar, vamos ler o verso de número 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O texto sagrado nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra. E de novo queremos repetir as palavras ou a oração do salmista, que na canção de número 119, verso 37, pediu ao Senhor: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver nos caminhos que traçaste. Esta é a nossa oração. Espírito Santo, assiste-nos e alcança-nos. É o que nós oramos. Em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Com sono, reverendo? Durma não. Antes da exposição propriamente, irmãos, nós precisamos gastar algum tempo com o que eu gosto de chamar de as questões preliminares. Por exemplo, quem escreveu este livro? Os 2 testamentos são unânimes, nos dizendo que o autor, não apenas de Gênesis, mas do Pentateuco, os 5 primeiros livros, é Moisés. Quando ele o fez, pastor? Segundo os estudiosos, Moisés escreveu Gênesis por volta do ano 1500 a.C., quando os hebreus estavam deixando o Egito, ou já se achavam peregrinando no deserto rumo a Canaã. E por que ele o fez? Depois de séculos de escravidão em uma nação politeísta, em parte os hebreus haviam perdido a própria identidade. Se perguntavam: quem é o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó? Será Ele mesmo poderoso para nos arrancar da tirania do Egito e para nos levar a uma terra que mana leite e mel? Quem somos segundo o nosso Deus e como devemos adorá-lo? Essas são algumas das questões que estão por trás deste livro, irmãos. E falando dele, o que Moisés escreveu de fato? História, ciência ou teologia? Bruce Waltke, um dos mais famosos comentaristas bíblicos de Gênesis, falando sobre o capítulo 1, o que também pode ser aplicado a todo o livro, escreveu: o relato da criação apresenta, sim, uma dimensão científica, porém também apresenta diferenças em relação a um documento científico. Seus objetos, por exemplo, são diferentes. Criador e criação. Suas linguagens também são diferentes. Empírica e cotidiana. Seus objetivos também diferem. A ciência trata do como da criação. Gênesis discute o quem da criação. Seus públicos também são distintos, irmãos. A ciência se dirige à comunidade científica que sempre exige validação empírica. Gênesis se dirige à comunidade da aliança. Pessoas que recebem validação no coração por obra do Espírito. O mesmo pode ser dito entre a relação, ou sobre a relação entre Gênesis e a história. Gênesis tem história? Claro que tem. Elementos da história, mas não é história como nós falamos. Pois a história é o homem contando as suas próprias experiências. A agenda do autor bíblico é diferente.
Ninguém estava com Deus no princípio de todas as coisas. A agenda dele é teológica. O que Moisés nos diz aqui basicamente é: Deus, o nosso Deus, é o único e verdadeiro. E Ele é o Criador de todas as coisas. Pastor, mas qual é a relevância de se estudar Gênesis, ou ao menos os primeiros capítulos deste texto? Um comentarista escreve: sem as verdades dos primeiros capítulos da Bíblia, as pessoas acabam adotando uma visão distorcida do mundo. Uma visão equivocada sobre Deus, sobre a criação e até sobre a própria humanidade. Por isso, irmãos, a história primeva, que vai do capítulo 1 ao 11, é tão importante. Pois os hebreus não são os únicos que se perdem no caminho. Nós todos nos perdemos. Somos tentados a adotar uma visão de mundo equivocada. Por isso nos voltamos para este livro, pois ele, já no capítulo 1, nos apresenta o nosso Deus como o único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Mas, Renan, o que foi mesmo que Deus fez no princípio? De início, irmãos, eu posso dizer que, em primeiro lugar, no princípio, Deus criou. Voltando ao texto sagrado, o verso 1 registra: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Todas as palavras aqui são importantes. Antes, porém, de destacá-las, eu preciso dizer o seguinte, irmãos. O verso 1 do capítulo 1 funciona como uma declaração de abertura, assim como o verso 1 do capítulo 2 funciona como uma declaração de conclusão. O autor sagrado está fazendo uso de um inclusio, ou de uma inclusão artística, que abraça nas pontas todo o conteúdo do texto. Começo e fim falam da mesma coisa, tratam da mesma coisa. No princípio, aqui serve para nos informar que nós estamos diante de um resumo, ou de um flashback do que virá a seguir. Céus e terra, a expressão céus e terra é outro recurso literário chamado de merisma, que aponta para a totalidade das coisas. É como se Moisés estivesse dizendo: tudo que há entre o céu e a terra, tudo que vocês conseguem perceber, ver com os olhos físicos, tudo foi criado por Deus. E, de fato, o que está ao meio deste verso é o mais importante. Deus criou, irmãos. Este verbo criar aparece na Bíblia inúmeras vezes. Contudo, todas se referem a Deus. Pois, como observou alguém, humanos podem fazer, formar e construir, mas só Deus cria a partir do nada. E o substantivo hebraico para Deus, irmãos, está no original em sua forma plural. Mas não se está tratando ainda da Trindade Santa. Trata-se, como chamam os estudiosos, de o plural majestático de Deus. O verso 2 acrescenta: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não estamos falando aqui, irmãos, da continuação do verso 1. Estamos falando de como Deus criou as coisas no princípio. No princípio, Ele criou a terra, e ela era sem forma e vazia, e havia trevas cobrindo a face do abismo. Sem forma, vazia e as trevas são expressões que nos dizem basicamente o seguinte: a terra ainda não estava
pronta para a habitação humana. Ainda assim, o texto nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como se fosse uma águia protegendo o próprio ninho. O Espírito de Deus voava sobre a terra criada pelo Senhor para protegê-la e preservá-la. O Espírito de Deus está presente no aparente caos, escreve certo estudioso, para garantir que os desígnios de Deus irão se cumprir. Você crê nisso? Assim como o Espírito cuidou da terra, irmãos, em seus primeiros dias, Ele também cuida de todos os eleitos de Deus. Por isso, estamos aqui neste dia, porque o Espírito cuidou de cada um de nós, quando as nossas vidas ainda eram sem forma e vazia, quando ainda vivíamos em trevas. Em dado momento, e no tempo determinado por Deus, o Espírito dissipou nossas trevas com o Evangelho de Cristo. E desde então, pouco a pouco, Ele vem nos santificando, tornando-nos mais belos e ordeiros aos olhos de Deus. Se somos crentes de verdade, somos porque o Espírito nos preservou e trabalhou nos nossos corações. Louvemos a Ele por isso. A mesma verdade também serve para nos confortar. Quando pensamos nos nossos parentes não crentes, nos nossos amigos, nos nossos colegas. Queridos, se são eleitos de Deus, o Espírito também vai preservá-los. Eles não irão tão longe, não se perderão para sempre. No dia determinado por Deus, o Espírito vai alcançá-los, transformá-los e transportá-los do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. O que nos cabe, irmãos, é orar por eles e pregar-lhes o Evangelho, pois a salvação vem pelo ouvir do Evangelho e pela obra secreta do Espírito. E há um detalhe, irmãos. Se o Espírito trabalhar para salvar do lado de dentro, algo vai ser visto do lado de fora. Eu poderia chamar, a partir destes primeiros versos, de protagonismo de Deus, não seu. Embora muitos vivam tentando expulsar as marcas de Deus do universo, temendo que seus pés estejam à porta, irmãos, os verdadeiros crentes, homens e mulheres que nasceram de novo por obra do Espírito, são aqueles que alegremente se submetem ao senhorio, ao governo e ao protagonismo de Deus. Um pastor por nome de Jonathan Leeman escreveu Gênesis 1:1, lança luz sobre o nosso mundo de faz de conta. O universo não existe para nos servir. Certo e errado não são definidos por nós. A terra é de Deus e, portanto, somos absolutamente devedores à glória de seu nome. Cura, satisfação e salvação vêm apenas nos termos de Deus. Fé em Cristo e arrependimento de nossos pecados. Será que é como temos vivido, irmãos? Se a nossa vida anda sem beleza e significado, talvez este seja o problema. É provável que tenhamos nos esquecido do protagonista do universo. Volte-se para Ele neste dia. Prostre-se em adoração diante dEle. E outra vez, você vai ser satisfeito em Deus e na glória dEle. No princípio, irmãos, Deus criou
Em segundo lugar, Moisés nos diz que no princípio Deus preparou os 3 primeiros dias da criação. Tratam de dar ordem à terra sem forma. Os versos 3, 4 e 5 nos contam: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Algumas observações, irmãos. Primeiramente, Deus não formou o universo através de uma explosão, nem tampouco depois de travar uma guerra com outros deuses. Segundo o que lemos, Deus fez tudo por meio de sua palavra. Ele ordenou e as coisas surgiram. E notem bem, não houve resistência alguma. Outra coisa que merece a nossa atenção: o que é dia aqui? Alguns interpretam dia, eu acho que na tentativa de agradar a ciência, como uma era prolongada, ou como eras prolongadas. Outros interpretam dia apenas como uma estrutura literária, de moldura para o texto. Sinceramente, irmãos, eu acho difícil abraçar essas interpretações. E eu prefiro entender o texto como muito provavelmente os hebreus entendiam. Dias normais de trabalho, 24 horas. Outra observação: bem, nós temos aqui no verso 3, tarde e manhã, mas para onde foi a noite? É simples, irmãos. Para os hebreus, a tarde é a primeira parte do dia, e a manhã é a última. Foi-se então o primeiro dia. O que aconteceu no segundo? Versos 6, 7 e 8. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram acima dele. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e amanhã, e esse foi o segundo dia. Separou águas de águas. Como assim, irmãos? Por meio de sua palavra, Deus separou as águas dos céus, as chuvas das nuvens, das águas da terra, rios e mares, e assim ele regulou o clima da terra. E há um detalhe importante por todo o texto: Moisés está polemizando, como dizem os estudiosos, combatendo a visão equivocada dos caldeus, por tabela de todos os outros povos. No Egito, por exemplo, as pessoas adoravam as águas da terra, o rio Nilo. Moisés está dizendo: em Israel nós não vamos adorar a criação. Todas as águas são criação de Deus. E há algo curioso aqui, como destaca um comentarista, irmãos. Nem mesmo Deus chamou o segundo dia de algo bom. Que coisa, hein? Segunda-feira é difícil mesmo para todo mundo. De toda forma, nós avançamos para o terceiro dia com o autor sagrado. Versos 11, 12 e 13. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Outra vez, a vegetação surgiu sem resistência alguma. E não foi Baal que abençoou a terra, irmãos. Foi Deus.
de modo soberano e cuidadoso, Deus preparou a terra para o seu povo e a chamou de boa. Você concorda com a avaliação do Criador? Providencialmente o Senhor separou águas de águas, limitando-as, a fim de que não caíssem sobre as nossas cabeças continuamente. Cuidadosamente, Ele separou a terra dos mares e a cobriu com vegetação, dando-nos assim um lugar seguro e frutífero, irmãos. E a tudo isso Ele chamou de bom. Será que é como enxergamos a criação? Depreciação e idolatria são palavras que caracterizam nossa relação com a criação. Alguns desprezam a criação, outros adoram-na. Não é assim, irmãos, que tratamos as coisas que Deus fez. Cristãos não desprezam a criação. Cristãos valorizam-na, fazem de tudo para preservá-la. Ao mesmo tempo, nenhum de nós deve se prostrar perante a criação. Não podemos inverter a ordem. Crentes adoram o Criador. Por vezes são assistidos pela criação neste exercício litúrgico. Agora, vocês viram a presença do verbo separar. Quem separou águas de águas? Terra de mar, irmãos. Foi Deus. O que leva um estudioso a dizer que o nosso Deus separa e impõe limites para o nosso bem. Ele o fez em nossa casa, ou com a terra, a fim de que tivéssemos casa. Mas Ele também fez por meio de sua lei. A lei de Deus impõe limites e separa o seu povo. Deus nos separou, irmãos. Nos consagrou para a glória de seu nome. Logo, nós glorificamos a Deus quando alegremente vivemos dentro de seus limites ou domínios e ultrapassá-los. Viver como nós bem entendemos só nos levará à tristeza e decepção. Nossos primeiros pais estão aqui para nos alertar. Transgrediram os limites da palavra de Deus e encheram as próprias vidas de muito sofrimento. Que o Senhor nos livre e que, em vez de desobediência, tenhamos fé na voz do nosso Deus ou na palavra dele. Pois, como temos aqui, ela é uma extensão do próprio Deus. Desprezar a palavra, como mais tarde descobriria Davi, significa desprezar o próprio Deus. E dentro de nós, irmãos, há um impulso natural nessa direção, para separar Deus de sua palavra. Alguns teólogos modernos vão nos pedir, façam isso, separem Deus da Bíblia. E se nós levamos a Bíblia a sério, eles nos chamam de bibliólatras. Mas tem um detalhe, na Bíblia, Deus sempre se relaciona com o seu povo por meio de sua palavra. O que, por exemplo, distinguia o templo de Jerusalém dos demais templos religiosos da época? Irmãos, não havia mágica em Jerusalém. No lugar mais santo da cidade, no santo dos santos do templo, o que você encontrava lá era a palavra de Deus. Vamos valorizá-la, irmãos. Lembremos, ela é a extensão do nosso Deus. Ler a Bíblia nunca deveria ser um exercício meramente intelectual. Precisa ser um exercício relacional. Ao ler a Bíblia, nós estamos diante do nosso Deus.
E, sinceramente, não se trata de uma opção. Como Rei do Universo, Ele espera que ouçamos a sua voz. Em primeiro lugar, no princípio, Deus criou. Em segundo, Ele preparou a criação para a nossa habitação. Em terceiro, irmãos, nós podemos dizer que no princípio Deus encheu. Os 3 primeiros dias serviram para dar forma à terra sem forma. Os 3 últimos servem para encher a terra vazia. Do verso 14 ao 19, Moisés nos conta que disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus as colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. Outra vez, irmãos, Moisés está polemizando. Sol e lua eram adorados nos povos pagãos. Mas para a comunidade da fé, Moisés está dizendo: Deus os criou, nós adoramos somente a Ele. E eles existem não para os propósitos que queremos. Seus propósitos estão limitados por Deus. Existem para separar dia e noite, para servir de sinais e marcar estações, não para guiar nossas vidas, como alguns imaginam. Os luminares existem para iluminar a terra e para governar o dia e a noite. E o que veio depois? Do verso 20 ao verso 25. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E disse Deus, verso 24: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Outra vez, 2 observações apenas, irmãos. Com a menção dos grandes animais aquáticos, Moisés não está pensando apenas em tubarões e baleias. Na verdade, ele está pensando muito mais nos monstros do mar que eram adorados nos povos pagãos. De novo, ele está dizendo à comunidade da aliança: se existem, são todos criaturas de Deus. Ninguém adora animal em Israel. Outro ponto importante é, mais uma vez, Deus abençoou a criação com a bênção da fertilidade. A terra deve produzir plantas e sementes, e os animais devem encher terra e mar. E agora chegamos, irmãos, à grande coroa da criação, verso 26, ou do 26 ao 31. O texto sagrado diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Vou destacar alguns pontos aqui, irmãos. Façamos o homem. Outra vez nós temos uma referência ao plural majestático de Deus. Mas o que deve realmente chamar nossa atenção aqui é o seguinte: homem e mulher são tão importantes para Deus que Ele parece ter parado para ponderar sobre a criação deles. A linguagem da criação dos homens é diferente da linguagem de todo o restante da criação. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, e quando chega a nós, o texto muda para nos dizer: façamos o homem. É um destaque, irmãos, que revela a nossa importância. Em segundo lugar, os homens foram feitos à imagem de Deus. Ou seja, de maneira simples, foram feitos para se parecerem com Deus, para serem capazes de fazer em parte o que Ele faz, e assim representá-lo na criação. No entanto, nós não estamos falando de seres iguais, por isso temos o acréscimo: semelhança. Nos parecemos com Ele, podemos imitá-lo em muitas coisas, mas ainda assim sempre haverá distinção. Ele é o Deus supremo, exaltado sobre tudo e todos. Nós somos suas criaturas, sempre seremos assim. E a principal característica desta imagem de Deus, irmãos, é seu propósito. Nós fomos criados assim para dominar. Como representante de Deus, homens e mulheres devem se espalhar mundo afora para conhecê-lo e preservá-lo, cuidar dele para a glória de Deus enquanto representam o próprio Deus. Por isso temos a bênção: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E para tanto, temos a provisão que Deus faz: todas as árvores, todas as plantas, todos os vegetais. Temos tudo o que precisamos para cumprir o propósito de Deus na criação. Pensando em sintetizar o que ouvimos, eu cito um comentarista que escreveu o seguinte: a vida humana foi feita por um plano divino. Façamos o homem. Tem um padrão divino, a nossa imagem. E foi feita para um propósito divino. Domine ele sobre tudo. Esse, irmãos, é o ideal original da criação. Nós vivemos em um mundo cheio de propósito. Propósito de Deus. Todas as coisas que Ele criou têm um propósito estabelecido por Ele. Sol e lua, terra e mar, animais grandes e pequenos, todas as coisas devem existir segundo o Criador. Nós também. Nós devemos existir, irmãos, para atender e cumprir os propósitos do Criador dos céus e da terra. Para tanto, lembre-se,
Nós somos ou fomos criados à imagem de Deus. É de onde vem a nossa maior dignidade. E é onde encontramos nossa identidade, irmãos. Nossa dignidade não vem de nacionalidade, de sobrenome, ou da cor da pele que temos. Nossa maior dignidade vem do Criador. Ele já nos fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Nada poderia ser mais alto do que isso. Sim, a imagem de Deus foi desfigurada na queda. Por isso temos tudo o que temos. Mas não, ela não foi eliminada completamente. Todos os homens e mulheres do mundo ainda são imago Dei, segundo a semelhança de Deus e criados à imagem de Deus. Como colocou o C.S. Lewis em O Peso da Glória, não há pessoa ordinária no mundo. Você nunca conversou com alguém ordinário. As pessoas com quem vivemos agora serão em pouco tempo comparadas a anjos e demônios. E se o Senhor abrisse os nossos olhos para vê-las nesse estado, nós seríamos tentados a adorá-las. Nações e culturas são mortais, mas as pessoas com quem brincamos e casamos, a quem abençoamos ou exploramos, todas elas foram criadas à imagem de Deus. Falando de nossa identidade, ela não vem de trabalho, estudo ou família, irmãos. Outra vez, ela vem de Deus. Somos criação dele, como os nossos primeiros pais. Cabe-nos, para começo de história, ouvir sua voz e representá-lo bem no mundo. E para cumprir estes propósitos, não se esqueça, fomos abençoados para multiplicar e dominar. Não se trata, como coloca o pastor Piper, apenas de encher a terra com qualquer tipo de gente. Trata-se de encher a terra com mais gente que conhece e adora o Criador. Crentes têm filhos pensando nisso. E crentes não podem segurar os filhos, eles precisam espalhá-los, a fim de que mais pessoas conheçam e adorem o nosso Deus. A fim de que a terra seja cada vez mais dominada, conhecida, preservada, cultivada, e assim se torne progressivamente uma foto em miniatura do que viveremos na glória, irmãos. E não nos faltará a provisão, pois o Criador disse aos nossos primeiros pais: tudo é de vocês. E Jesus, mais tarde, no Sermão do Monte, diria: o Pai sabe das necessidades que vocês têm. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e não tenham dúvida, Ele lhes acrescentará tudo o que vocês precisam. Ou seja, vivam para cumprir os propósitos de Deus e não duvidem, Ele cuidará de vocês. Por fim, irmãos, eu acho que eu consegui, né? Já estou quase terminando. Depois de nos dizer que Deus criou, preparou e encheu a terra, Moisés nos diz que no princípio Deus descansou. O autor sagrado abriu a primeira porção literária de Gênesis com: no princípio Deus criou os céus e a terra. 1:1. Ele a fecha agora com o capítulo 2, verso 1, que nos diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Ele fechou a inclusão artística, outra vez fazendo uso do merisma, apontando para tudo o que vemos com os olhos.
O mais importante deste final vem agora, versos 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Não sei se você percebeu, mas o 7º dia é mencionado em 2 versos 3 vezes, indicando, irmão, sua importância acima dos demais. Nesse dia, depois de ter concluído a obra da criação, Deus descansou. Não se está dizendo que Deus não trabalha mais, mas Ele cessou com a criação. Descansou da obra da criação para contemplá-la. E Ele não só descansou, irmãos, Ele abençoou o 7º dia e o santificou. Mais cedo o Senhor abençoou a terra, os animais e os homens com fertilidade. O padrão é o mesmo. Ele abençoou um dia para o nosso crescimento. Ele separou um dia dentre os demais, com o propósito de abençoar o povo da aliança. E de que bênção estamos falando? Primeiro, irmãos, e antes de qualquer outra coisa, estamos falando da bênção do encontro com Deus. Como colocou alguém, o Senhor descansou das obras do capítulo 1 para se encontrar com o homem no capítulo 2. Em contrapartida, deveríamos fazer o mesmo. Parar de tentar dominar o mundo ao menos um dia por semana, a fim de nos encontrarmos com aquele que é Rei da glória, irmãos. Esse encontro tem um caráter público e privado. Nós nos encontramos com o Senhor na adoração dos santos e sobre ela, cuidado com os muitos assuntos da semana. Não deixe que lhe atrapalhem neste dia. Minha irmã, planeje a participação no culto público. Não deixe tudo para a última hora. Irmãos queridos, vamos nos preparar para a adoração com a igreja, adorando já em casa ou no caminho para o culto. Falando do aspecto privado, faça bom uso deste presente que Deus lhe deu. Gaste mais tempo com o Senhor neste dia, em oração, leitura e meditação da palavra. Coloque a leitura da semana em dia. Estique os efeitos do sermão na sua casa, discutindo com seus familiares. Aproveite este dia para cultivar este encontro com Deus, que é, irmãos, a maior de todas as dádivas. Além deste encontro, este maravilhoso dia nos oferece descanso físico e espiritual. Não descansar aos domingos pode significar desconfiar de Deus. O contrário também é verdadeiro. Descansar aos domingos é revelar fé no Deus da palavra. E é crer que Ele segue trabalhando mesmo enquanto estamos descansando, irmãos. E ao nos afastarmos das obras das nossas mãos para o encontro com Deus, nós somos lembrados de coisas maravilhosas como: salvação não é obra nossa, é dele. Não nos reunimos aos domingos para adorar a Deus pensando em conquistá-lo. Nós nos reunimos para adorá-lo em gratidão, pois em Cristo Ele já nos salvou da condenação. Nós podemos fazê-lo livre da pressão por resultados, irmãos. A verdade, porém, é que vivemos em uma sociedade
de resultados. Estudamos e trabalhamos pensando em obter os maiores e melhores resultados na vida, e até certo ponto é assim mesmo que tem que ser. Mas tem um probleminha. Nós somos pecadores. Nossa tendência natural é estragar tudo. Por isso é tão difícil, irmãos, encontrar o equilíbrio entre trabalho, família e igreja. Vez por outra, porque somos pecadores. Nós mesmos, ninguém mais, bagunçamos a vida. Nos excedemos em alguma área, negligenciamos outras. Pouco a pouco vamos nos afastando dos ideais e propósitos de Deus na criação e vamos seguindo o nosso próprio coração. De repente nos encontramos vazios outra vez, sem forma ou beleza, perdidos nas trevas e devaneios da nossa própria mente. Será que é como você se acha? Cansado, sem ordem, vazio. Moisés está escrevendo Gênesis 1, irmãos, para nos dizer que o nosso Criador é poderoso para nos colocar em ordem. Ele pode criar, preparar, encher a terra e salvar o seu povo da escravidão do Egito. Em Cristo, Deus pode nos salvar hoje. Ao ver Jesus ensinar e realizar milagres, as pessoas o chamavam de o homem de autoridade, ou o homem do domínio, e de fato ele era assim. Ele revelou ter domínio sobre a criação quando deu ordem ao vento, por exemplo. Ele revelou ter autoridade sobre as doenças quando curou inúmeras pessoas, nos dando uma foto da glória. Ele revelou ter autoridade sobre os demônios. E mais importante ainda, sobre a morte e sobre o pecado, irmãos. Na cruz ele venceu o último. No túmulo vazio ele venceu o primeiro. E na vitória de Cristo nós temos redenção. Por meio dele ou por causa dele. E enquanto ouvimos a voz de Deus, o Espírito vai nos colocando em ordem, vai nos levando outra vez a descansar naquilo que Deus já fez, naquilo que somos por causa dele. Vamos descansar nesta manhã? Mas, pastor, amanhã eu volto para a vida, tenho que encarar os batentes, os chefes, as metas, as compras, a pressão, eu sei. Não dá para viver no culto público o tempo todo. Mas lembre-se que isso é uma foto do que viveremos para todo sempre na glória de Deus. As crianças de Nárnia sempre se mostravam tristes quando era hora de voltar para Londres. Porém, em uma das despedidas, Aslan, o grande leão, lhes disse o seguinte: em seu mundo eu tenho outro nome. Vocês precisam aprender a me conhecer por ele, pois foi por isso que eu os trouxe a Nárnia. Para que, conhecendo-me um pouco aqui, venham a conhecer-me melhor lá. Basicamente é o que vivemos a cada domingo, irmãos. Deus nos reúne aqui. Aqui nós nos maravilhamos com Ele, a fim de aprender a continuar maravilhados durante a semana. Nós nos encontramos com Deus no culto público, a fim de aprender a encontrá-lo em casa, no trabalho e na escola. Que tal pedir por isso agora em oração? Por que não curvamos a cabeça, fechamos os olhos e rogamos a Deus que através desta singela mesa nós encontremos graça e misericórdia para o dia da necessidade. Curve a sua cabeça,
faça a sua oração, enquanto os irmãos que vão nos auxiliar à mesa se aproximam e enquanto as crianças voltam também para cultuar conosco agora. Meus irmãos, estamos diante da mesa do Senhor, que nos traz à memória aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Como cantamos no início do culto, nós éramos inimigos do Senhor. E por meio do seu sacrifício nos tornamos amigos. Que possamos, irmãos, participar desse momento com uma alegria de coração, colocando as nossas vidas diante dEle e dizendo a Ele muito obrigado, Senhor. Convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e façamos uma oração seguindo as orientações do apóstolo Paulo, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, estamos diante da mesa do Senhor, e nesta hora, Pai, nos colocamos diante de Ti, e mais uma vez, Pai, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa consagrar esses elementos, o pão e o vinho, para o nosso sustento espiritual. Tu se faz presente, Senhor, aqui no nosso meio. Nós cremos nisso. E que possamos, ó Deus, participar deste momento, glorificando e exaltando o Teu santo nome. É assim que oramos, Pai, gratos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Você que é batizado numa igreja genuinamente evangélica, sinta-se à vontade e convidado a participar desse momento. Mistério da cruz não posso receber o pão e o vinho, fique de pé, meus irmãos. Angústia do Calvário, o único e santo Deus, seu Filho esmagou e fez por mim o amargo fel beber. Cantemos. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado, da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje sou à mesa, obrigado. O teu sacrifício me aproximou, agora teu amigo sou. Gloriosa e rica graça em mim derramou, tua bondade e misericórdia não tem fim. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado, da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa, obrigado. Obrigado. Deus de graça e amor, quero viver pra
quero viver pra ti. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Teu sangue, meu pecado, obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, teu sangue, meu pecado lavou. Obrigado, da ira eterna me justificou. Obrigado, se inimigo fui, contigo hoje sou à mesa. Obrigado. Emborque seu cálice para que você possa tirar o seu pão com segurança. Diz as Escrituras que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse: comam do pão, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão, irmãos. De modo semelhante, o Senhor tomou o cálice, deu graças, deu aos seus discípulos e todos beberam, e ele disse: este cálice é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Bebamos, irmãos, do cálice do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo culto que prestamos a ti, ó Pai. Muito obrigado. Louvamos o teu nome por esse momento em poder participar da mesa do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, este dia. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando a nossa semana. E que tudo que venhamos fazer, possamos fazer para a glória e para o louvor do teu santo nome. Abençoa, ó Deus, agora o estudo que teremos da tua palavra. Abençoa os professores, as classes, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Oramos assim, Pai, gratos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe, irmãos. Saí daqui pela minha esquerda. Sala de aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida